Francesco fica completamente atônito ao saber do que aconteceu. Ele arregala os olhos, respira fundo, e pergunta, incrédulo, se ela teve mesmo coragem de aparecer ali. Quer saber se era realmente a própria esposa. Inês confirma, sem hesitar. Sim, era ela. Ela veio. Paola acrescenta, num tom seco, que a mãe não aceitou o presente que ela levou. Anacleto reage na hora, indignado. Diz que aquilo é um absurdo. Inês explica que não pensou duas vezes. Colocou Janete para fora imediatamente. Francesco, ainda confuso, passa a mão pelo rosto. Diz que não consegue entender até onde ela quer chegar com essa história. Janete então se defende. Conta que foi até lá com as melhores intenções. Levou um presente para a irmãzinha de Marco Antônio. Mas sua voz muda, carregada de revolta. Relata que a italiana, sogra do pai dele, simplesmente a expulsou de casa. Marco Antônio reage. Olha para a mãe, surpreso. Pergunta por que ela fez isso. Janete responde com firmeza. Diz que foi um gesto de paz. Ele se espanta com a explicação. Não consegue acreditar. Ela insiste. Diz que não vê problema algum. Afinal, ela é uma mulher civilizada. Rosana entra na conversa. Afirma que grosseira foi a italiana. Marco Antônio, sério, lança um aviso. Diz à mãe que ela não sabe com quem está mexendo. Em seguida, se afasta. Diz que vai tomar um banho. Depois, Rosana olha para Janete com atenção. Pergunta se aquilo foi mesmo um gesto de paz. Janete confirma. E vai além. Diz que, dali em diante, decidiu esquecer que teve marido. Que agora vai viver a própria vida. Rosana reage positivamente. Diz que acha isso muito bom. Janete ri. E conclui, com um brilho diferente no olhar, que descobriu que também está viva. Gomercindo comenta, em outro momento, que aquela senhora Mariana parece ser de confiança. Maria concorda. Diz que também acha Mariana confiável. Mas confessa que existe algo estranho. O apego exagerado que Mariana demonstra pela criança que tirou dos Magliano. Observa que aquela mulher infeliz parece viver apenas para essa criança. Gomercindo diz que já sabe dessa história. Mas Maria o interrompe. Diz que há outra coisa para contar. Algo que ele ainda não sabe. Ele pede que ela fale logo. Quer saber qual é a novidade. Maria hesita. Diz que só conta se o marido prometer ser muito compreensivo. Gomercindo estranha. Pergunta por que precisaria ser compreensivo. Quer saber o que está acontecendo. Maria faz um pedido direto. Pede que ele não brigue com Rosana. Surpreso, Gomercindo pergunta se ela já se cansou de Marco Antônio. Maria nega na hora. Diz que não se trata disso. Ele insiste. Quer saber do que se trata afinal. Maria confessa que não pode esconder aquilo do marido a vida inteira. Hesita de novo. O silêncio se prolonga. Gomercindo perde a paciência. Pergunta o que mais ela ainda vai dizer. Maria respira fundo. Diz que Rosana tomou uma atitude que ela considera muito justa, apesar de tudo o que aconteceu. Gomercindo pede que ela pare de rodeios. Quer saber logo o que Rosana fez. Maria então revela. Conta que Rosana resolveu permitir que Mateu venha ver o filho deles ali na casa. De vez em quando. Gomercindo se espanta. Pergunta o que levou Rosana a fazer isso. Diz que jamais permitiria a presença daquele italiano ingrato. Maria responde com calma. Diz que aquele italiano é o pai do neto deles. E afirma que concorda com a atitude de Rosana. Marco Antônio entra na conversa. Diz que também acha justo que Rosana permita que o ex-marido veja o filho deles. Rosana explica sua decisão. Diz que só contou isso porque Marco Antônio é seu marido agora. E porque não quer fazer nada sem o conhecimento dele. Marco Antônio olha para ela. E agradece. Agradece a lealdade de Rosana. Rosana acrescenta, num tom firme, que Mateu também vai à pensão ver a própria filha. Lembra ainda que ele anda com Juliana para cima e para baixo, atrás de um advogado, tentando recuperar o filho dela com Mateu. Marco Antônio concorda. Diz que entende a situação, mas pede que Rosana não sinta ciúmes por causa disso. Rosana responde na mesma medida. Diz que ele também não precisa sentir ciúmes.
se Mateu for à casa dos pais dela para ver o filho dos dois. Marco Antônio garante que não terá ciúmes, mas lança uma pergunta que pesa no ar. Quer saber onde foi parar todo o ódio que ela sentia daquele italiano. Rosana não se esquiva. Devolve a pergunta na hora. Quer saber onde foi parar o ódio que ele sentia daquela italiana. Antes que a conversa avance, passos se aproximam. Luiz surge e anuncia que o jantar já está servido. Diz que Madame Janete já os espera. Amadeu observa o clima pesado. Pergunta por que os dois estão brigando daquele jeito. E, de repente, se volta para Mateu. Questiona o que está acontecendo. Mateu responde sem rodeios. Diz que é um louco. Amadeu comenta que tem reparado que Juliana anda de cara amarrada. Mateu confirma. Diz que ela não quer mais nem falar direito com ele. Amadeu pergunta o que ele fez para deixá-la assim. Mateu suspira. Confessa que fez uma besteira sem tamanho. E pior, fez a besteira. E ainda contou para ela. Amadeu balança a cabeça. Conclui que ele é mesmo um louco. Mateu concorda. Diz que já não estava falando isso desde o começo. Em outro canto, Juliana desabafa com Hortência. Diz que, se ódio matasse, ela já estaria morta. Afirma que não aguenta nem olhar para a cara de Mateu. Hortência pergunta o que ele fez. Juliana diz que nem consegue contar. Hortência insiste. Pede que a amiga desabafe. Juliana então cria coragem. Conta que Mateu foi visitar o filho na mansão que o sogro comprou em São Paulo. E acabou beijando a mãe da criança. Hortência se espanta. Juliana continua. Diz que Mateu ainda teve a coragem de lhe contar. Afirmou que beijou a mulher por ódio. E ela questiona, revoltada. Quem beija alguém por ódio nesta vida? Hortência tenta amenizar. Diz que Mateu a adora. Juliana reage na hora. Diz que, quando Marco Antônio for visitar a filha deles, ela também vai beijá-lo. Afinal, ele ainda é seu marido. Juliana acrescenta que Marco Antônio é um homem fino, de grande coração, que a ama. Hortência pergunta, com cuidado, se ela o ama. Juliana hesita. E confessa que não sabe quem ama mais nesta vida. Amadeu volta a falar com Mateu. Pergunta se ele falou com Juliana. Mateu responde que não. Diz que ela está conversando com a esposa dele. Amadeu estranha a expressão no rosto de Mateu. Pergunta o que houve. Mateu fala baixo, abatido. Diz que acha que o casamento dele com Juliana acabou. Amadeu reage de imediato. Pede que ele não diga uma besteira dessas. Garante que o casamento não terminou. Que isso vai passar. Mateu discorda. Diz que não passa. Explica que, desde que aquele maldito foi ver a filha, ele pega os dois juntos naquele quarto. E passou a desconfiar. Nesse exato momento, Juliana é ouvida dizendo a Hortência que não sabe mais de quem gosta nesta vida. Amadeu se cala por um instante. Depois pergunta a Mateu se ele acha que ela ainda gosta do marido. Mateu responde que acha que sim. Diz que essa sensação é como uma facada no peito. Amadeu tenta acalmá-lo. Diz que talvez Juliana só tenha falado aquilo da boca para fora, por causa da raiva que sente dele. Em seguida, pergunta se Rosana não o procurou no escritório. Mateu confirma. Diz que sim, mas lembra que pediu a Amadeu que não contasse nada a ninguém. Amadeu garante que não contou. Em seguida, questiona com franqueza. Pergunta se Juliana não tem razão em sentir ciúmes. Afinal, ele ainda vai. E ainda conta que beijou a maldita. Mateu passa a mão pelo rosto, exausto. Responde que não está dizendo à toa que é um louco. Repete. Ele é um louco. Hortência pede a Juliana, quase em súplica, que não diga que foi ela quem contou. Mas acaba revelando. Diz que Amadeu lhe contou que a mulher do marido de Juliana anda procurando Mateu no escritório deles. Juliana reage na hora. Diz que isso não é verdade. Hortência insiste. Diz que é verdade, sim. E pede, pelo amor de Deus, que Juliana não deixe Mateu saber que foi informada por ela. Juliana se exalta. Diz que não está falando nada. Mas não esconde a revolta. Reclama que ele beija outra. E depois ainda ela vai atrás dele naquele escritório. Hortência tenta amenizar. Diz que Amadeu também lhe contou que não acontece nada entre eles.
e afirma, com convicção, que Mateu ama Juliana. Juliana ironiza. Pergunta que amor é esse. Diz que já não sabe mais de nada. Afirma que o casamento deles acabou. E completa, amarga, que nem casamento é. Afinal, os dois são apenas amigados. Hortência pede que ela não deixe um amor tão bonito acabar assim. Juliana responde firme. Diz que não foi ela quem acabou com o amor dos dois. Foi ele. Hortência pergunta o que ela vai fazer. Juliana responde sem hesitar. Diz que vai largar Mateu. Que ele pode voltar para a mulher dele. E para a fortuna do pai dela. Em outro momento, Rosana comenta que, com toda certeza, a mãe já contou tudo ao pai. Diz que ela não consegue esconder nada dele. Marco Antônio pergunta se ela não está certa. Rosana concorda. Diz que é exatamente por isso que o casamento dos dois resiste até hoje. Marco Antônio observa que agora eles ainda têm um filho. E diz, rindo, que isso parece uma bênção. Rosana concorda. Em seguida, Marco Antônio deixa claro. Diz que não faz nenhuma restrição. Nem cria qualquer problema. Se o marido dela começar a frequentar a casa dos pais de Rosana para ver o filho deles. Rosana ri. Diz que ele é realmente um homem muito generoso. Ou então não sente ciúmes nenhum dela. Marco Antônio pergunta se deveria sentir. Rosana responde que não. E acrescenta que também sabe ser uma mulher leal ao marido. Como a mãe. Algo que ela e a irmã, Angélica, aprenderam com ela. Marco Antônio diz que é exatamente isso que espera dela. Lealdade. Rosana responde que é isso que também espera dele. Lealdade. Amadeu comenta que Mateu fala a mesma coisa. E afirma que Juliana deve voltar para Marco Antônio. E para a fortuna dos Magliano. Hortência reage. Diz que, se eles se separarem, ela pode ter o filho de volta. Joanito. Amadeu se espanta. Diz que ela não pode fazer isso. Hortência afirma que pode, sim. Pois, perante a lei, Joanito é seu filho legítimo. Amadeu pergunta se ela pretende tirá-lo de Juliana novamente. Hortência devolve a pergunta. Fria. Quer saber o que Juliana faria com o menino nos braços. Sozinha. Nesta vida. Amadeu tenta amenizar. Diz que eles não vão chegar a brigar a esse ponto. Afirma que depois, tudo se acerta. Hortência responde seca. Diz que não acredita. Mateu, abatido, pergunta se pode se deitar com Juliana. Ela responde que pode, mas pede que ele fique longe. O silêncio se instala, quebrado apenas pelo crepitar do fogo. Mateu fala baixo. Diz que, se ela quiser, já no dia seguinte ele vai embora da pensão. Juliana responde sem emoção. Diz que não vai segurá-lo. Mateu explica. Diz isso porque, se sair, não volta mais atrás. Juliana é direta. Diz que não vai se importar. Ele a acusa. Diz que ela descobriu que ainda está apaixonada pelo marido. Juliana rebate na hora. Pergunta se ele também não descobriu que ainda ama a própria esposa. Mateu nega. Juliana então lança outra pergunta. Quer saber o que Rosana foi fazer no escritório dele. Mateu suspira. Pergunta se Hortência contou isso. Juliana responde que não. Mas confirma. Então não é mentira. Mateu admite. Diz que Rosana esteve, sim, no escritório. Mas garante que não aconteceu nada. Jura que não a beijou. Juliana ironiza. O acusa. Mateu pede que ela pare de falar bobagem. Juliana afirma que não quer prendê-lo. Diz que ele é livre para fazer o que quiser. Mateu devolve a acusação. Diz que ela quer ser livre para voltar para os braços do marido. Juliana pergunta se ele a ouviu dizer isso. Mateu responde que a ouviu dizer que não sabe mais de quem gosta. Juliana encerra. Diz que ele não é mais dela. Manda que procure outro quarto. Afirma que não o quer mais na cama. Mateu implora. Pergunta se ela fala sério. Juliana confirma. Ele avisa. Diz que, se sair daquela cama, não volta mais. Juliana responde fria. Diz que é exatamente isso que espera. Mateu decide sair. Juliana manda que ele fique por lá. Os passos se afastam. A porta se fecha sozinha. Juliana fica imóvel. E diz, quase num sussurro,
que no dia seguinte estará novamente sozinha no mundo, com os filhos. Em outro quarto, Janete fala consigo mesma. Pergunta se aquele atrevido realmente pensa que ela vai bater a porta, ou se acha que ela não ouviu o convite ousado que ele lhe fez. Ela reconhece. Ele sabe, sim, que ela ouviu, e imagina que ele deve estar esperando. Dividida, pede a Deus que a ajude. Afirma que não pode fazer aquilo. Seria loucura demais. Afinal, ele é apenas um cozinheiro, um pobre serviçal. Janete tenta se convencer. Repete para si mesma que precisa esquecer. Insiste na própria recusa. Em outro quarto, Josué suspira. Pensa que todos na casa já devem estar dormindo. Reflete. Se ela ouviu o que ele disse, então ela vem. E solta uma risada confiante. Mais tarde, Francesco conversa com Paola. Diz que, desde que foi morar com ela, nunca mais viu a esposa. Conta que todos os meses manda dinheiro para a mulher e para o filho, mas afirma que não fala com ela, nem por telefone. Paola responde com calma. Diz que está tudo bem, que não está dizendo nada. Mesmo assim, Francesco comenta que achou estranho. Acha estranho a esposa ter ido até ali, com um presente para a filha deles. Paola concorda. Diz que também não gosta da situação, embora reconheça que a mãe agiu corretamente. Francesco concorda, mas diz que não quer discutir aquilo. Paola muda o tom. De forma provocadora, pede que eles não se aborreçam. Diz para ele deixar a esposa de lado. Afinal, a esposa dele agora é ela. Francesco ri. Pede calma. Lembra que Paola ainda está de resguardo. Paola aceita, mas diz que só quer um beijo do seu amor. Francesco sorri. Diz que dá 2. Paola responde satisfeita. Em outro canto da casa, Bartolo comenta com Leonora que o compadre fez um grande favor à família ao emprestar aquele dinheiro. Os dois riem ao se referirem ao compadre. E à comadre Maria do Socorro. O tom muda. Bartolo fica sério. Diz que não acha que vai dar certo a ideia de Dona Angélica de tornar toda aquela gente sócia da colheita do café. Leonora pergunta por quê. Bartolo explica. Diz que não é porque eles não estejam mais envolvidos, nem por não lucrarem com isso, mas porque imagina a confusão que vai ser na hora de dividir o dinheiro da safra entre tanta gente. Ressalta que cada família cuida de uma quantidade diferente de pés de café, e que isso só aumenta o risco de briga. Leonora concorda. Diz que também está preocupada. Teme pelo futuro de Angélica se tudo der errado. Bartolo reforça. Diz que é exatamente isso que o preocupa. Afirma que, se houver disputa por causa do dinheiro, o compadre Gomercindo pode ficar sem trabalhadores para colher o café das fazendas. Leonora se assusta. Lamenta a situação de Angélica. Bartolo comenta que a moça vai precisar ter pulso firme para enfrentar algo assim. Leonora lembra que ela é apenas uma jovem. Bartolo concorda. Em silêncio. Mais tarde, Florinda pergunta se a patroinha não vai dormir. Angélica quer saber da filha. Ao ouvir que a menina já dorme como um anjinho, Angélica manda Florinda ir descansar também. A criada pede desculpas por perguntar, mas questiona o que a senhora escreve tanto até aquela hora. Angélica responde que não é nada. Diz que está apenas se prevenindo. E insiste para que Florinda vá dormir. Florinda se despede, desejando boa noite. Angélica retribui. Sozinha, Janete pensa que deve estar ficando louca, mas decide ir mesmo assim. Diz a si mesma que só precisa arranjar uma boa desculpa, para não parecer uma mulher qualquer. Invoca o nome de Deus. Nervosa, abre a porta. Sai. E a fecha atrás de si. As badaladas do relógio marcam o tempo. Tomada pela culpa, repete para si mesma que não pode fazer aquilo. Ainda mais sabendo que pode haver alguém acordado na casa. Enquanto o sino continua a tocar, seus passos ecoam pelo corredor. Ela imagina que ele já deve estar dormindo. Mesmo assim, insiste consigo mesma. Diz que precisa inventar uma desculpa. Uma desculpa qualquer, para bater naquela porta. Em outro momento, Marco Antônio fala com a mãe. Diz que, de um jeito ou de outro, vai ter de ajudar Juliana a criar a filha dos dois. Janete afirma que o melhor seria trazer a criança de volta para casa.
Rosana concorda com ela. Marco Antônio discorda. Diz que a filha precisa muito mais da mãe do que dele ou da avó. Acrescenta que, como pai, tem a obrigação de ampará-la. E afirma que isso é o mínimo que pode fazer. Nesse momento, Josué chega. Deseja bom dia. E avisa que o coche já está pronto. Marco Antônio se despede. Diz que provavelmente não voltará para almoçar em casa. E sai. Assim que ele vai embora, Janete comenta, amarga, que com a filha nos braços aquela italiana vai tirar dele todo o dinheiro que quiser. Rosana pondera. Diz que talvez ele ainda goste dela. Janete rebate na hora. Diz que, depois do que Juliana fez, só se ele não tiver o mínimo de brio. E compara a situação a Rosana ainda gostar do marido que a abandonou. Rosana encerra o assunto. Diz que não pensa mais em Mateu. No caminho, Josué pergunta se eles vão direto à casa bancária. Marco Antônio responde que não. Diz que antes vão até uma pensão. Josué pede o endereço. Marco Antônio afirma que vai indicando o caminho. Josué concorda. E segue viagem. Em outro lugar, Mateu conta a Amadeu que a mulher dele contou a Juliana que Rosana esteve no escritório. Amadeu se espanta. Diz que ela não podia ter feito isso. Mateu confirma. E explica que, por causa disso, precisou arrumar outro quarto para dormir naquela noite. Amadeu pede que ele nem toque mais no assunto. Mateu insiste. Diz que é verdade. Amadeu comenta que Juliana não pode ser ciumenta desse jeito. Afirma que ela precisa acreditar na palavra dele. Mateu responde abatido. Diz que então ele diga isso a ela. Porque Juliana não quer mais ouvi-lo. Chegou até a ignorá-lo quando ele foi trocar de roupa no quarto deles. Amadeu pergunta o que ele pretende fazer agora. Mateu admite. Diz que não sabe. Juliana, por sua vez, conta que Mateu lhe confessou que a maldita da mulher dele foi atrás dele no escritório. Hortência se preocupa. Teme que agora Amadeu brigue com ela por ter contado essa história. Juliana a tranquiliza. Diz que não contou a ele que foi ela quem falou. Hortência pergunta o que a amiga pretende fazer. Juliana responde que não sabe, mas afirma que não vai morrer de fome. Hortência lembra que o verdadeiro marido dela, Marco Antônio, tem a obrigação de ajudá-la e de cuidar da menina, que é filha dele. Juliana diz que sabe e afirma que Marco Antônio sempre fez tudo na vida para vê-la feliz. Hortência acrescenta que, com Joanito, não há motivo para preocupação. Juliana completa. Diz que pode trabalhar para sustentar o filho. Hortência insiste. Diz que elas podem fazer isso juntas. Lembra que também é mãe do menino. Juliana concorda. E a chama de amiga. Mais tarde, Amadeu lembra Mateu de tudo que Rosana já fez na fazenda. Da safadeza. Da mentira que o obrigou a se casar com ela. Pergunta se ele já esqueceu disso. Mateu responde que não esqueceu. Amadeu insiste. Pergunta se ele vai deixar Rosana estragar agora a vida dele com Juliana. Pede que ele pense bem. Mateu diz que pensa, mas questiona o que pode fazer, se Juliana nem o escuta. Amadeu responde com firmeza. Diz que ela não o escuta porque acha que ele ainda gosta da mulher e da fortuna do pai dela. Mateu rebate na hora. Diz que isso é besteira. Afirma que, se fosse por dinheiro, ainda estaria casado com Rosana. Amadeu retruca sem piedade. Diz que ele só não está porque é um trouxa. Em seguida, pede desculpas pelo jeito de falar. Mateu acusa. Diz que Amadeu só pensa em dinheiro. Amadeu assume. Diz que é o dinheiro que move esse mundo maldito. Mateu concorda. Em silêncio. Amadeu provoca. Diz que, no lugar dele, voltaria para Rosana. Deixaria Juliana correr de volta para os braços do marido rico. Mateu se irrita. Diz que isso é bobagem. Afirma com força que ama Juliana. Amadeu não recua. Lembra que ela recebeu o marido no quarto deles. E depois o expulsou da cama. Pede que Mateu não banque o trouxa de novo. Mateu se defende. Diz que nada aconteceu quando Marco Antônio foi ver a filha no quarto. Amadeu ironiza. Diz que foi isso que lhe contaram. E provoca ainda mais. Lembra que Mateu beijou Rosana quando foi visitar o filho. E pergunta se Marco Antônio também não teria beijado Juliana. Mateu manda parar.
Diz que Amadeu está envenenando sua cabeça. Amadeu responde firme. Diz que só está tentando abrir os olhos dele. E conclui, direto. Diz que Juliana pode estar traindo Mateu com o próprio marido. E agora quer se livrar dele. Em outro momento, Dolores comenta que Hortência foi aos armazéns com Toninho. Juliana diz que já sabe. Dolores observa que, pelo menos, Hernandes deixou alguma coisa para ela. Juliana acrescenta que Hortência está disposta a tocar os negócios dele. Dolores confirma. Diz que, com a ajuda de Toninho, tudo vai dar certo. Se Deus quiser. Juliana concorda. Após um breve silêncio, Dolores pergunta por que Juliana está tão triste. Juliana diz que não tem nada. Dolores insiste. Diz que ela não precisa esconder. Afirma que já sabe de tudo. Juliana pergunta se a filha contou. Dolores confirma. E diz que acha que Juliana está fazendo tempestade em copo d'água. Juliana nega. Diz que está desencantada da vida. Dolores responde com calma. Diz que ela está magoada demais com o marido. Lembra que isso acontece em todo casal. E afirma que é preciso perdoar quando existe amor verdadeiro. Juliana balança a cabeça. Diz que não acredita mais no amor de Mateu. Afirma que ele não é mais o mesmo homem que conheceu naquele navio maldito. Acrescenta que, assim como Dolores, depois de tudo que passou na vida, ela também já não é a mesma mulher. Por fim, Juliana admite. Diz que nisso Dolores pode estar certa. Nesse momento, Marco Antônio pede que Josué o espere ali. Josué responde que aguardará o tempo que ele precisar. Dolores comenta que a vida é feita de encantos e desencantos. Juliana responde amarga. Diz que, na dela, só houve desencanto. Dolores pede que ela não diga isso. Juliana percebe a chegada de Marco Antônio. Pede licença a Dolores. Marco Antônio cumprimenta Juliana. Ela responde ao cumprimento. Ele pergunta se o marido dela está em casa. Juliana diz que não. Marco Antônio pergunta então se podem conversar. Juliana concorda. Em outro lugar, Mateu reflete. Admite que Amadeu pode estar certo. Amadeu provoca mais uma vez. Pergunta se ele vai bancar o trouxa de novo. Mateu responde firme. Diz que não. Mateu afirma que vai procurar Juliana. Diz que vai resolver essa história de uma vez. Amadeu incentiva. Diz para ele ir. Depois, comenta em tom amargo, que o pior cego é aquele que não quer enxergar. Juliana pergunta a Marco Antônio se ele quer ver a filha dos dois. Diz que a menina está dormindo no quarto. Marco Antônio responde que não naquele momento. Afirma que quer conversar com ela. Juliana concorda. Pede que ele se sente. E o convida a falar. Marco Antônio explica que veio por dois motivos. O primeiro, sugere que ela e Mateu procurem o Dr. Ivan Maurício, para anular o registro do filho feito em nome de Hernanes e da mulher dele, e registrar o menino novamente em nome dos verdadeiros pais. Juliana diz que já estava preocupada com isso. Marco Antônio reforça. Diz que, se não fizerem assim, ela não poderá assegurar os direitos do filho. Juliana afirma que vai resolver a situação. E agradece a preocupação. Então Marco Antônio revela o segundo motivo da visita. Diz que veio corrigir um esquecimento. Explica que devolveu a guarda da filha Juliana, mas esqueceu que continua sendo pai. E que quer ajudá-la a criar a menina. Juliana estranha. Diz que a filha está bem ali. Marco Antônio explica. Diz que não quer que falte nada à criança. Em seguida, entrega-lhe dinheiro. E avisa que todos os meses trará ou enviará aquela quantia. Deixa claro, o dinheiro é para a filha. E Juliana não pode recusar. Ela hesita. Diz que não acha necessário. Marco Antônio insiste. Afirma que é a obrigação dele como pai. Juliana aceita. Agradece. Em silêncio. Depois, Marco Antônio diz que quer ver a filha. Juliana informa que a menina está dormindo. Ele decide voltar outro dia. Diz que, depois do que aconteceu, não quer entrar naquele quarto. Juliana insiste. Pede que ele veja a filha naquele mesmo dia. Marco Antônio recusa. Afirma que não quer criar problemas com o marido dela. Juliana responde firme. Diz que não tem mais marido. E o chama para ir com ela.
Dolores presencia a cena. Reage espantada. Josué comenta, em tom leve, que parece que o patrão perdeu a pressa. Dolores, inquieta, se pergunta o que estará acontecendo lá em cima. Aflita, invoca a Virgem Maria Santíssima. Juliana mostra a filha. Pergunta se ela não é bonita. Marco Antônio sorri. E pergunta onde está Joanito. Juliana responde que o menino está no quarto da avó. Explica que Dona Dolores é apaixonada pelo neto. E que ele não tem outra avó na vida. Marco Antônio comenta que pode imaginar isso. Em seguida, pergunta se Juliana está vivendo bem na pensão. Ela confirma. Marco Antônio lembra que ela disse ter brigado com o marido. Juliana admite a briga, mas diz que prefere não contar o motivo. Afirma que não deve falar sobre isso. Marco Antônio aceita. Acha que deve ser uma daquelas discussões passageiras. Juliana o corrige. Diz que não vai passar. Ele se espanta. Pergunta como ela pode dizer que não quer mais viver com Mateu. Se chegou a abandoná-lo por amor a ele. Juliana responde apenas que não quer mais. E pede que mudem de assunto. Marco Antônio concorda. Diz que é melhor ir embora, antes que o italiano apareça novamente. Juliana o impede. Segura-o pelo braço. Diz que precisa lhe contar uma coisa. Explica que não acha justo que ele seja enganado. Marco Antônio se surpreende. Juliana esclarece. Diz que os dois estão sendo enganados. Então revela o motivo da briga com Mateu. Conta que ele e Rosana andaram se beijando na casa dos pais dela. Marco Antônio se espanta. Juliana continua. Diz que Mateu foi visitar o filho. Encontrou Rosana. E os dois acabaram se beijando. Acrescenta que, depois disso, Rosana ainda foi atrás dele no escritório da construtora. Marco Antônio pergunta como ela soube. Juliana explica. Diz que o próprio Mateu confessou o beijo. E contou que Rosana o procurou no escritório da Rua Líbero Badaró. Marco Antônio observa, pensativo, que Mateu fez mau juízo deles dois. Apenas por tê-los encontrado conversando naquele quarto. Juliana confirma. Marco Antônio respira fundo. Diz que foi muito bom ela ter contado tudo. E agradece, sinceramente. Juliana reforça. Diz que não achava justo que ele fosse enganado. Ao se despedirem, ela pede que ele vá com Deus. Marco Antônio responde que não precisa nem dizer que a ama. Juliana, quase num sussurro, responde que não. Ele se despede. Deseja que ela fique com Deus. Sozinha, Juliana fala para si mesma. Repete que não pode fazer bobagem. Que não pode. Em outro momento, Mariana comenta que Matilde cozinha bem. Mas diz que ela precisa aprender a ter bons modos no trato com os patrões. Matilde pergunta o que seriam esses bons modos. Mariana explica. Diz que, por exemplo, nunca se deve responder com grosseria. Pergunta se Matilde já serviu como criada na casa de alguém. Matilde responde que não. Mariana a corrige imediatamente. Diz que o correto seria responder: não, senhora. Afirma que é a governanta da casa. E que Matilde trabalha sob suas ordens. Matilde diz que sabe disso. E a chama de Senhora Mariana. Mariana conclui. Diz que, com o tempo, Matilde vai aprender, se não quiser voltar para a fazenda. Matilde concorda. Diz que vai arrumar os quartos. E ajudá-la no que for preciso. Mais tarde, Marco Antônio cumprimenta o pai. Francesco responde. Observa que ele chegou atrasado. Marco Antônio explica. Diz que foi levar dinheiro para Juliana, na pensão, como ajuda, já que ela cria a filha deles. Francesco aceita a explicação, mas percebe que nem tudo está bem. Insiste para que o filho fale. Marco Antônio admite. Diz que nada está certo. Revela que vai ter um problema sério com o Sr. Gomercindo, pois decidiu devolver Rosana. Francesco se espanta. Marco Antônio afirma com firmeza. Diz que não aceita ser feito de trouxa, nem ser traído. A pedido do pai, ele conta tudo. Diz que soube que Mateu esteve na casa de Gomercindo, que ele e Rosana se beijaram. E que, depois disso, Rosana foi atrás dele no escritório da construtora. Francesco custa acreditar. Marco Antônio confirma.
e conclui que Rosana não esqueceu o marido e está o traindo. Francesco concorda. Diz que o filho deve deixá-la. Em seguida, pergunta por Juliana. Marco Antônio diz que Juliana também não quer mais viver com Mateu. Conta que os dois brigaram. E revela que foi a própria Juliana quem o colocou a par de tudo. Ela disse que o casamento acabou. E que agora quer cuidar da própria vida. Francesco percebe, na mesma hora, que isso reacende uma esperança no filho. Mas o alerta. Lembra que Gomercindo agora é sócio dele. Pede cuidado para resolver a situação. Marco Antônio reconhece o risco. Mas afirma que não pode mais viver com Rosana dentro de casa. Francesco diz que, então, ele terá de mandá-la embora. E falar diretamente com o pai dela. Marco Antônio admite. Diz que isso é o que mais o preocupa. Francesco suspira. Pesado. Em outro momento, Juliana explica a Dolores que o dinheiro que Marco Antônio lhe deu não é para ela. É para a filha. Diz que, se fosse para si mesma, nem teria aceitado. Dolores conclui que ele é um pai que se preocupa. Juliana concorda. Diz que ele também se preocupa com ela. Apesar de tudo o que aconteceu, Dolores pergunta se foi por isso que ela deixou Marco Antônio para viver com Mateu. Juliana admite. Diz que estava cega de amor. Dolores pergunta se agora ela abriu os olhos. Juliana revela a verdade. Diz que Mateu já era casado com Rosana. Que tinha tudo naquela fazenda. Até um filho. Assim como ela tinha tudo na mansão com Marco Antônio. Onde se sentia amada por Francesco como uma filha. Exceto pela mãe dele. Por quem nunca teve respeito. Dolores observa que foi por causa dessa mulher que Juliana deixou o filho dela. Juliana confessa. Diz que já nem sabe mais. Inconformada, ela reflete em voz alta. Diz que não deveria ter abandonado Marco Antônio por causa de Mateu. Nem Mateu deveria ter abandonado Rosana por causa dela. E conclui, com dor, que o amor dos dois deveria ter terminado naquele navio. Quando se perderam naquele porto. Dolores suspira. Diz que, no fim, ninguém é feliz nessa história. Juliana concorda. Dolores pede que Juliana lhe diga uma coisa. Pergunta se ela tem coragem de abandonar o marido. Juliana responde firme. Diz que esse marido ela já abandonou faz tempo. Afirma que agora vai abandonar um homem que não respeitou o amor que ela tinha por ele. Dolores pergunta o que ela vai fazer da própria vida. Juliana responde sem hesitar. Diz que vai viver. Dolores pergunta se viverá sozinha. Juliana diz que não. Afirma que tem 2 filhos para criar. Em outro lugar, Rosana reclama com a mãe. Diz que havia pedido para não contar nada ao pai. Maria responde que não pode esconder as coisas dele o tempo todo. E diz que, apesar de tudo, ele foi compreensivo. Rosana questiona. Quer saber de que forma. Pergunta se o pai vai permitir que Mateu vá até ali ver o filho. Maria explica que sim. Desde que Mateu não esteja na casa quando o pai estiver. Pois ele não quer mais ver Mateu à sua frente. Lembra que Rosana conhece bem o temperamento do pai. Rosana concorda. Diz que tomará cuidado. Que Mateu só venha quando o pai não estiver. E aceita a condição. No máximo uma vez por mês. Maria pergunta o que aconteceu com o ódio que Rosana sentia pelo marido. Rosana responde baixo. Diz que esse sentimento diminuiu. Que esfriou em seu coração. Maria pergunta o motivo. Rosana confessa. Diz que ainda ama aquele italiano. Maria pede que ela não diga isso. Mas Rosana, com a voz embargada, afirma que não consegue mentir. Maria pergunta se ela não está vivendo bem com Marco Antônio. Rosana devolve a pergunta. Quer saber o que a mãe chama de viver bem. Pressionada, Rosana acaba cedendo. Admite, com a voz baixa, que não é feliz. E diz que acredita que nunca será. Maria se desespera. Pede que a filha não diga isso. Rosana conclui, com amargura. Diz que está vivendo uma mentira. Mais tarde, Josué leva um recado a Janete. Diz que Marco Antônio pediu para avisar que não virá almoçar em casa. Janete responde que ele já havia dito que talvez não viesse. Josué confirma. Então está certo que ele não aparecerá. Ela agradece a presteza. Josué pergunta se ainda precisará de seus serviços naquela tarde.
Janete responde que não, mas acrescenta que mandará avisá-lo se precisar. Josué se despede. Diz que ficará aguardando. Ela permite. E ele sai. Sozinha, Janete comenta consigo mesma que ele não parece um cocheiro. Josué suspira. Afastado. Pensa que ela não disse uma palavra. Questiona se ela não ouviu o que ele falou no coche. Ou se está querendo ouvir tudo novamente. Antônia se aproxima. Diz que a madame mandou trazer o almoço dele. Josué pede que ela deixe a comida sobre a mesa. Antônia recomenda que ele não demore a comer, para não esfriar. Josué responde que pode deixar. Ela se despede. Sozinho, Josué suspira outra vez. E se pergunta se ela tratava assim tão bem o cocheiro negro dela. Depois, pensa mais alto, que ainda vai se sentar com ela naquela mesa. Em outro ambiente, Paola comenta que quase levou a filha para a fábrica, para não precisar ficar subindo e descendo para amamentar. Francesco reage na hora. Diz que isso não tem cabimento. Anacleto questiona onde ela pretende deixar a neta naquele lugar. Inês concorda. Diz que é verdade. Lembra que em breve a menina vai desmamar. E afirma que ficará tudo bem. Paola responde firme. Diz que, enquanto tiver leite, quer amamentar a filha. Francesco não concorda. Insiste para que Paola fique mais tempo em casa. Pergunta por que ela precisa passar o dia inteiro na fábrica. Inês comenta que vive dizendo isso à filha. E reclama da teimosia dela. Paola retruca. Diz que não pode largar a fábrica justo agora, quando tudo vai bem. Afirma que vai arrumar um cantinho para a filha na fábrica, que cuidará do macarrão. E também da menina. Inês ironiza. Diz que ela sai cedo com a criança. E volta à noite. Paola garante. Diz que a filha ficará com ela. Que mamará nos horários certos. Inês pergunta o que o genro acha disso. Anacleto responde atravessado. Diz que ele não fala nada. Porque não manda nem na própria mulher. Francesco se irrita. Questiona se o sogro quer que ele bata na filha. Como ele sempre fez na vida. O clima pesa. Desesperado, Francesco pede que mudem de assunto. Invoca o amor de Deus. E tenta encerrar a discussão. Francesco se levanta, impaciente. Diz que vai voltar ao trabalho. Ironiza, perguntando se eles ao menos sabem o que é trabalhar. Paola reage na hora. Pede ao pai, pelo amor de Deus, que morda a língua antes de falar besteira. Anacleto se ofende. Pergunta o que foi que ele disse demais. Em outro ambiente, Augusto comenta que, por ele, Angélica estaria morando em São Paulo com a filha, na casa dos pais dela. Diz que assim ficaria mais tranquilo. E não perderia tanto tempo nesse vai e vem entre a cidade e a fazenda. Marco Antônio observa que, como deputado, o tempo dele deve valer ouro. Augusto concorda. Afirma que político que dedica mais tempo à família do que à política não passa do primeiro mandato. Marco Antônio pergunta se ele não se preocupa em deixar a esposa sozinha cuidando das fazendas. Augusto responde com naturalidade. Diz que é disso que Angélica gosta. Que ela nem se importa quando ele vem para São Paulo. E ainda lhe deseja boa sorte. Marco Antônio elogia Angélica. Augusto diz que não pode se queixar. Em seguida, Marco Antônio comenta que Angélica não se parece em nada com Rosana. Augusto concorda. Descreve a esposa como tranquila, mansa e terna. Mas deixa claro, não é fraca. Já Rosana, segundo ele, é passional. Mulher de cama. Provocado, Marco Antônio pede que ele conte a história de Rosana com o italiano da fazenda. Mateu, o ex-marido. Augusto estranha o interesse. Afinal, Marco Antônio vive maritalmente com Rosana. Mesmo assim, acaba cedendo. Diz que conta o que sabe, pelo que Angélica lhe contou. Relata que Mateu foi obrigado a se casar com Rosana, depois que ela mentiu ao pai. Disse ter sido desonrada por ele. O pai, enfurecido, mandou o feitor buscá-lo. Armado. Após o casamento e a festa na colônia, Augusto conta que os italianos exigiram um costume, que o casal exibisse o lençol da noite de núpcias. No dia seguinte, ao ver o lençol manchado de sangue, Rosana se apavorou. Aquilo provava que ela era virgem.
o oposto da mentira que havia contado. Marco Antônio escuta em silêncio. Atento. Pergunta o que aconteceu depois. Augusto encerra o relato. Diz que foi isso. E que não se lembra de mais detalhes. Marco Antônio reflete em voz alta. Diz que Rosana deve ter amado muito aquele italiano, para se submeter a uma situação dessas. Augusto então pergunta se ela agora vive bem com ele. Marco Antônio responde sem rodeios. Diz que não. Que nenhum dos dois está vivendo bem. Augusto se espanta. Marco Antônio conclui. Firme. Diz que vai devolver Rosana ao pai dela.